Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, nos encha da tua presença, nos encha da tua graça e do teu favor. E nós oramos para que a vida extraordinária de Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Nós apresentamos diante de ti todos os nossos pedidos, toda a nossa oração, entrega, clamor, e te pedimos o teu favor. Te pedimos, Pai, e profetizamos em nome de Jesus bênçãos sobre a vida espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamentos, saúde e justiça e livramento. E damos bem-vinda ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê direção. Colocamos nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, libera o sobrenatural. E todo aquele que está doente, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, afadigado de muitas coisas, que nesse momento receba alívio, que todo jugo seja quebrado, que toda oposição espiritual saia do caminho. E nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração da vida extraordinária. Estou em oração e jejum nesses 21 dias, clamando por 7 áreas da nossa vida. Eu creio que Deus é Deus que responde. E eu creio também que assim como Daniel, ele orou por 21 dias buscando uma resposta do céu, e a resposta veio, através da oração e do jejum, nós também teremos resposta. E eu volto a dizer o que eu falei na oração da manhã. Só a oração é como se fosse um motor só. Quando você coloca o jejum junto, é como 2 motores trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E estamos orando e profetizando em nome de Jesus. E essa planilha você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius17.com.br. Olha só, aqui você vai colocando seus pedidos, todas as necessidades que ao longo desse propósito você vai lembrando, espiritual, na sua família, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo você vai marcar. A não conseguir baixar no site, pega uma folha em branco e faz uma planilha como essa, certo? Mas não deixa de apresentar diante de Deus. Eu creio que nessas petições nós teremos grande vitória. E um detalhe, esteja ao vivo junto conosco. Faça um esforço. Se não conseguir, tudo bem, assiste depois. Mas se puder, faça isso como disciplina espiritual na sua vida. Deus me deu uma palavra. 5 coisas a serem lembradas durante a crise. Todos nós enfrentamos dias de tensão, crises, seja financeira, seja familiar, seja emocional. Mas como vencer essas crises? O que nós devemos lembrar quando passamos por crises? A primeira coisa que você tem que entender é que as crises não surpreendem a Deus. Deus já conhece elas antes delas acontecerem. E tem um texto da palavra que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O que a Bíblia está dizendo é, você não deve se apavorar quando a crise aparecer.
Não estranhe, porque isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua jornada. E algumas coisas devem ser lembradas quando estamos enfrentando uma crise. A primeira delas é que Jesus experimentou também numerosas crises. Em Mateus capítulo 27, do 40 ao 43, fala sobre a ressurreição de Jesus. E até na sua ressurreição, ele enfrentou crises. Entenda uma coisa, parecia que tudo ia acabar na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por quem estava ali. Um dos ladrões. Fora as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. E depois da ressurreição, teve alguns que não creram. Ou seja, Jesus enfrentou crises em toda a sua trajetória. Por quê? Porque toda trajetória de sucesso vai haver crises. E a forma como nós respondemos a essas crises é que vai ditar se vamos vencer ou se vamos estagnar. Eu creio que Deus, Ele não vai permitir uma crise para lhe estagnar. Mas as crises também, elas vêm para nos projetar para algo maior. E se Jesus enfrentou crises e venceu, Ele é o nosso exemplo, nós também podemos vencer. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Se você olhar para Daniel, ele experimentou a crise ao ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos e dos bens. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de fome quase extrema. Ou seja, todos aqueles que venceram, eles tiveram que passar pela crise. Então a crise, ela também é a dobradiça da minha promoção. Se você está passando por uma luta hoje, não é para você se desesperar. Não é para você pensar em largar tudo, em desistir, em abandonar o barco. Não. É para você lutar. Porque essa crise, ela não veio, sabe, para te destruir. Ela veio, na verdade, para ser uma dobradiça da sua promoção. Então, creia. A terceira coisa que nós temos que lembrar na crise é que teremos uma companhia para atravessar cada uma das situações difíceis que a gente enfrenta. Ou seja, não estaremos só. É como diz o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na crise, eu posso contar com a presença gloriosa de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso afirmar para você que em momentos onde me senti sozinho, fraco, desanimado, ali eu senti a presença de Deus me fortalecendo, me capacitando. Eu nunca vou esquecer um dia onde eu estava no meu quarto orando e de repente a presença do Espírito Santo entrou. E quando a presença do Espírito Santo entrou, levou embora completamente a tristeza, a dor que estava na minha alma e me encheu de fé, me encheu de expectativa, me encheu de ânimo. Eu creio na presença manifesta de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que você estiver passando, não importa o exército que você estiver lutando, Deus é maior na sua vida. E digo mais, nós não podemos ficar olhando para o problema. Nós devemos confiar que Deus já enviou anjos para cercar a nossa vida e para lutar por nós. Confie nisso em nome de Jesus. A quarta coisa que você tem que lembrar quando está passando por uma crise é que essa crise vai passar. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa crise vai passar, ela vai passar. Nós pensamos que
a crise vai ser eterna, que entramos dentro daquele buraco, agora não vamos sair. E eu venho aqui lhe dizer que você vai sair em nome de Jesus. Essa crise não irá se manter na sua vida. Maior é Deus, e Ele vai dissuadir toda a contrariedade contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa que você tem que lembrar, aumente seu tempo no lugar secreto, seu local de oração, porque durante a dificuldade, Deus trará proteção à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética, você vai vencer essa crise. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, certo? É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, 21 dias orando pela vida extraordinária. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixe agora. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e baixe a sua planilha, certo? E preencha ela. Faça os seus pedidos de oração e vamos apresentar a Deus tanto no início da oração quanto no final. Amém? Quero falar rapidamente também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, para edificar a fé das crianças. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho não se desviará. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Se você quiser levar o kit inteiro para enriquecer a sua fé e a fé da sua família, vá lá no meu site e adquira. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje eu dei início ao treinamento profético dentro da academia aqui no Global. Eu não gostaria que você ficasse de fora, porque todas as dúvidas que você tem do ministério profético, você vai tirar durante esse treinamento. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vem se tornar aluno da academia aqui no Global, vem caminhar conosco, você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Tudo que eu sei do profético, eu vou compartilhar dentro desse treinamento. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E quarta-feira estarei em Ribeirão Preto, junto com meu amigo, pastor Arão Henrique Xavier, na Prosperity Church. Vai ser maravilhoso. Amém? Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos andar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar agora por cada área. Eu vou estar orando e profetizando. Você também pega aí agora a sua planilha e nós vamos levantar um grande clamor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, toda crise já tem hora, já tem dia para acabar totalmente. E nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Nós cremos, aquele que está conosco, a sua presença está na nossa vida. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração. Nós nos colocamos diante do Senhor e profetizamos uma vida extraordinária.
na nossa vida espiritual, vida extraordinária na família, vida extraordinária nas finanças, vida extraordinária nas emoções, vida extraordinária nos relacionamentos, vida extraordinária na saúde. E nesse momento eu oro agora declarando que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impossibilidade no seu corpo físico, que haja cura agora, que haja milagre no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos vida extraordinária para a justiça e livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Cobre essa família com o teu precioso sangue, Pai. E eu peço tua bênção, eu peço céus abertos sobre a vida deles em nome de Jesus. E declaramos a paz que excede todo entendimento. A luz de Jesus Cristo entre nesse lugar e traga vida a essa pessoa. E eu profetizo o fim dessa crise e o começo da tua promoção. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Então abençoe alguém. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui ao vivo em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso, poderoso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos bênçãos do Senhor sobre essa casa e sobre essa família. Profetizamos, Pai, nas 7 áreas da vida extraordinária, bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família dessa pessoa, bênçãos sobre as finanças, bênção na vida emocional, bênção nos relacionamentos, bênção na saúde e também bênção para a justiça e livramentos do Senhor. Apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos, estamos em uma só fé, estamos em concordância. Pessoas de vários países, em vários lugares, estamos crendo na vida abundante, na vida extraordinária que Jesus Cristo tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor Jesus e da presença do doce Espírito Santo. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória. Enche esse lugar aonde está se ouvindo essa oração. Que a presença gloriosa, transformadora de Jesus Cristo entre e que as trevas vão embora e a vida de Deus manifeste. Glórias ao nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, tua casa. Estamos no 2º dia do propósito da vida extraordinária. Eu tenho uma palavra muito poderosa para compartilhar com você. Mas antes, eu quero falar para você, as pessoas estão nos perguntando sobre essa planilha. Essa planilha é gratuita, está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Não conseguiu baixar a planilha? Não tem problema, pega uma folha em branco, tá? E escreve essas 7 áreas e coloca dentro de cada área o teu pedido de oração. Se você tiver 10 pedidos de oração, compartilha com 10. Tem 20 pedidos de oração, compartilha com 20. Tem um pedido, compartilha com 1. Certo? Por que isso? Porque nós estamos pedindo, nós estamos fazendo nossas petições a Deus. Vamos abençoar a vida de pessoas também. Certo? Eu creio muito nisso. Por isso eu quero pedir a você, seja fiel nesse propósito. Entre comigo ao vivo às 6 da manhã e às 18 horas. Com certeza, a palavra de Deus não falha. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É debaixo dessa palavra, é na concordância que nós estamos aqui orando,
que nós veremos grandes coisas. Amém? Muito bem. Eu quero dar o testemunho da Maristela. Tudo bom, Maristela? Olha o que ela escreveu para a gente. Graça e paz. Acompanhando o propósito, eu fui curada. Senti uma dor intensa no ombro e no braço direito, e o ultrassom mostrava que estava completamente tomado por infecção. Durante a live, segui orando e pedindo a cura, e hoje estou curada em nome de Jesus. Um compartilhamento me devolveu o ânimo e a saúde. Glória a Deus, Maristela. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Ele é Deus de milagres. Por isso, mande essa oração agora para toda pessoa próxima de você que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção de Deus. E se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Eu creio, foi Deus que me apresentou para você. Existe um propósito de você estar aqui. Não só para receber a palavra profética e a oração, mas também algo que Deus quer fazer na sua vida. Então fica aí, calma teu coração. Olha só, Deus me deu uma palavra para compartilhar. E a palavra é lutas espirituais pela influência que Deus te deu ou vai te dar. Tem coisas que nós estamos enfrentando, batalhas, lutas, que é na verdade uma batalha por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Aí você diz assim, como assim? Deus trabalha e ao trabalhar, Ele também traz luta para a minha vida? Não é Deus que traz. É o inimigo que tenta sabotar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, aquilo que Deus já derramou sobre você. Porque nem eu, nem você temos ideia da dimensão do que Deus tem preparado para a nossa vida. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 1, versos 7 e 8, olha o que está escrito aqui. Aqui você vai entender muita coisa. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Satanás conhecia Jó. Satanás conhecia. E Satanás sabia que havia o favor de Deus sobre Jó. E que a influência de Jó era muito grande. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. A riqueza estava dando testemunho de quem era Jó. A riqueza, a bênção de Deus, a influência que Deus havia colocado sobre Jó. Então, às vezes, a nossa vida está sendo um testemunho tão grande para tanta gente, e talvez de coisas que você nem imagina, mas isso está atraindo a atenção do inimigo. O inimigo ataca, especialmente aqueles cuja obediência está atraindo uma atenção especial de Deus. Porque quando Deus decide abençoar uma pessoa, quando Deus se agrada do caminho de alguém e libera sobre a vida daquela pessoa favor, poder, o inimigo nota. Porque ele sabe que quando Deus começa a fazer uma coisa, Deus faz coisas grandes através daquilo. A Bíblia diz que ele começou a criar os céus e a terra e terminou no homem. Ou seja, tudo que Deus começa, Ele termina. E Ele vai fazendo uma coisa gloriosa após a outra. E é assim que Deus está fazendo na sua vida. Ele começou uma boa obra, mas a Bíblia diz que Ele aperfeiçoará. As coisas vão melhorar mais. Deus vai fazer mais. Vai haver mais livramento. Vai haver mais oportunidade. Vai haver mais graça. Vai haver mais favor. Satanás inspirou o faraó a destruir milhares de crianças hebreias só para impedir a entrada de Moisés naquela geração. Deus deu o livramento a Moisés. Mas eu quero que você entenda que o inimigo ele tentou de tudo para destruir a Moisés e inclusive para tirar Moisés do Egito. No entanto, Deus trouxe Moisés de volta para o Egito e fez uma grande obra. Isso me leva
há uma conclusão, uma certeza que o inimigo tenta nos tirar de lugares aonde teremos uma grande influência. Eu vou repetir. O inimigo tenta nos tirar de lugares aonde nós teremos uma grande influência. Ele tentou tirar Moisés do Egito. E ele pensou, 40 anos, Moisés lá, cuidando das ovelhinhas de Jetro, do sogro, vivendo a vida pacata dele. E Deus pega o Moisés e joga de volta para dentro do Egito. E agora, para fazer um verdadeiro estrago, um estardalhaço nos planos das trevas. O inimigo vai tentar. Ele vai tentar tirar você de lugares onde você tem influência. Ele vai tentar tirar você de lugares que foi Deus, foi o Senhor que te colocou. Não foi o homem, foi Deus. Foi o Senhor que te colocou. Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém, porque o campeão havia nascido, Jesus de Nazaré. Obviamente, não havia qualquer acusação do rei contra aqueles bebês inocentes. Mas um campeão havia nascido. A guerra que você enfrenta é porque você pode ser um campeão de Deus. E você está enfrentando luta, está tendo batalha, a coisa não está fácil para você. E é gente daqui, é gente de lá, e é pessoa se afastando. E você sentindo a dor da rejeição. E tudo isso, na verdade, é uma sequência preparada pelas trevas para tirar você de um lugar que Deus vai te abençoar tremendamente. Isso explica os ataques das trevas contra a sua vida. Não, ele não ataca necessariamente todos os dias, mas sim, quando existe uma virada ou um novo mover no seu destino, o inimigo tenta atrapalhar. Satanás não reage apenas a você. Não pensa que é só sobre você, é também sobre o seu destino. E o quanto você vai representar nessa geração e na vida de outras pessoas. O ataque do inimigo sobre você revela que o futuro que Deus tem para a tua vida é tangível. É tangível. É maior do que você imagina, é maior do que você pensa. Por isso, a minha pergunta para você, aqui eu encerro. Houve algum ataque em comum na sua vida? Recentemente? Então, preste bem atenção, você está na maior virada que você já viveu do seu destino. Um pacote de milagres acabou de sair do céu e está indo até você. Por isso, não para de orar não, meu irmão. Fica firme, porque Deus tem coisa grande para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa oração e você vai compartilhar como nunca você compartilhou. Você vai mandar para amigo, para parente, para grupo, para lista que você tem. Manda essa oração aí em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante para você. Se você ainda não faz parte da academia aqui no Global, você não sabe o que está perdendo. Tá incrível, gente. Eu estou dentro de um treinamento que está capacitando pessoas a discernir as coisas de Deus. Eu estou mostrando para as pessoas o que Deus me mostrou, o que Deus tem me ensinado. Por isso eu quero convidar você a se tornar nosso aluno lá dentro da academia. Amanhã eu não vou poder participar da mesa de conselhos, mas na quinta-feira, nós teremos a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Eu estou tendo, muita interação com as pessoas, com nossos alunos, estamos crescendo juntos e eu convido você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Vem muita coisa boa e você não pode ficar de fora. O link da academia está aqui na descrição do vídeo, certo? Ou direto no meu site. Também quero falar rapidamente dos meus devocionais. Eu tenho um devocional Kids, certo? Que eu tenho falado, que inclusive vem com canetinha para as crianças. E eu tenho esses 2 devocionais, os 2 juntos, dá mais de 700 orações. Eu quero mandar os 3 para você. Então eu convido você a investir no seu crescimento espiritual, investir na sua vida com Deus.
vá até o meu site e adquira nosso kit. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida e para a tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar aqui então os Salmos 91. Enquanto eu declaro, você escreve aqui nos comentários exatamente assim: Deus já me deu vitória, vou permanecer firme. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? E procure estar junto conosco nas orações das 6 e das 18. Nós vamos clamar ao Senhor. Algumas perguntas que me fazem. Se eu quebrei o jejum, posso continuar? Pode. Segunda pergunta que me fazem muito. E se não baixar a planilha, então eu não participo? Pega uma folha de papel em branco e participe. Sabe, não deixe nada parar você. Não deixe nada, eu comecei agora, será que vai valer? Vai pela tua fé, em nome de Jesus. Não para por nada. Amém? Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Cada um dos teus filhos que está aqui nessa oração é escolhido. Sim, é filho de Deus, é filha de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e cremos, ó Deus, que estamos rompendo, estamos avançando, estamos de vitória em vitória. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo vitória sobre a vida espiritual, sobre a família, sobre as finanças, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, sobre a saúde e justiça e livramento em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, cada um dos pedidos de oração que foram feitos, que foram declarados, que estão sendo pedidos, e nós te pedimos, abre os céus de favor sobre a vida dessa pessoa e derrama a graça. Eu oro em nome de Jesus também para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus Cristo dá saúde, Jesus cura, nossa fé está nele, seja curado, seja curada, e que toda ansiedade vá embora, toda insegurança vá embora, todo medo vá embora. E nós oramos também, Pai, por portas de prosperidade, de provisão e de avanço, e que haja salvação nessa casa, no nome de Jesus. Pai, fortalece teus filhos e os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa oração e até amanhã às 6 e 7, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a tua força. Profetizamos que a paz de Jesus Cristo habita ricamente na tua casa e que o juiz de toda a terra faz justiça em teu favor, em favor da tua casa, em favor dos teus assuntos. Também consagramos ao Senhor essa semana, para que seja uma semana de céus abertos, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor nos conduza com muita sabedoria e também com coragem. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem necessária para vivermos os nossos sonhos e para vivermos o que o Senhor tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e pedimos a tua bênção.
pedimos a tua proteção. Eu oro também para que essa casa seja visitada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Enche-os da tua presença, Senhor. Enche essa família da tua presença. Nós te pedimos, Pai, o teu revestimento sobrenatural. Sim, ó Deus, o teu revestimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Profetizamos justiça total sobre ti e sobre todos da tua família. Deus é maravilhoso. Quero hoje aqui trazer uma palavra profética ao teu coração e no final quero fazer uma oração consagrando essa semana a Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho desafios essa semana. Temos batalhas, mas temos também responsabilidades e queremos vencer. Mas não adianta você só querer. Nem sempre querer é poder. Eu creio que o que nós precisamos é ter a força do nosso Deus sobre nós para verdadeiramente termos vitória, para verdadeiramente conquistarmos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui da Gisele, e ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Fui casada por 23 anos, em um relacionamento marcado por muitas traições e brigas, e chegou um momento em que eu não aguentei, mas fui embora de casa. Fiquei 1 ano separada e foi justamente nesse tempo que conheci Jesus de verdade. Um dia, na oração das 6 da manhã, aquela palavra entrou no meu coração como se tivesse sido escrita para mim. Eu entendi que Deus queria restaurar o meu casamento. Enviei essa oração para o meu marido e o Espírito Santo também tocou nele. Olha só! 1 ano depois, voltamos a viver juntos e desde então nossa vida foi completamente transformada. Hoje vivemos em paz, oramos todos os dias às 6 da manhã, juntos, e colocamos Deus no centro do nosso lar. Nosso casamento foi restaurado por uma palavra. E quem conhece a nossa história sabe, o que aconteceu conosco foi um verdadeiro milagre de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Que lindo o seu testemunho. Olha só, 23 anos de casada, ficaram 1 ano separados. Através de uma palavra que foi liberada na oração das 6 da manhã. Ela foi tocada, mandou oração, compartilhou a oração com o marido. Os dois voltaram e os dois hoje acompanham a oração. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu creio que isso é um trabalhar de Deus. É Deus que fez isso na tua vida. Porque não é todos os dias que nós escutamos um testemunho tão bonito como esse. E esse testemunho também é um testemunho para todos que estão aqui nos ouvindo, que Deus restaura, que Deus tem o poder de transformar e mudar realidades. Amém? É por isso que eu tenho insistido e dito para você: me ajude a compartilhar a palavra. Me ajude a compartilhar. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós temos semeado, até através da televisão, eu vejo que vale a pena. É uma semente aqui, é uma semente ali. Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Amém? Quantos testemunhos, tantas bênçãos, tantas transformações. Isso é obra de Deus. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. E gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que é Provérbios capítulo 16, verso 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós podemos ter os nossos planos, mas que eles não sejam, planos sabotados por nós mesmos. Porque você tem que ver se esse plano está alinhado com o plano de Deus. É por isso que quando vivemos pelo nosso plano, sem consultar o plano de Deus, nós podemos nos sabotar. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para o teu futuro é maior. Então confie nos planos de Deus e veja
se esse plano que está aí no teu coração, se esse plano é um plano de Deus, se foi Deus que colocou isso dentro de você, ou se esse plano, ele só é um plano para lhe sabotar, certo? Então, sempre ore e peça a Deus para que Deus mostre sempre o melhor caminho para você e que os teus planos sejam aprovados pelo Senhor. E se não forem aprovados, que o Senhor coloque o plano dele. Então, escolha viver pelo plano de Deus. Escolha viver pelo plano de Deus. E existem algumas considerações que eu tenho feito, sabe, ao longo dos últimos anos e que tem feito muita diferença na minha vida. Mudar certos pensamentos, mudar certos comportamentos para cumprir o propósito de Deus. Existem 3 coisas que eu mudaria se eu tivesse começando hoje. Erros que foram cometidos e que agora eu tento não cometê-los. E toda pessoa passa por isso. O primeiro ponto é me preocupar menos com o que pensam de mim. Sabe, ao longo dos meus anos, eu tenho sempre tentado, fazer as coisas certas. Mas quando você atinge um certo nível de crescimento, né, hoje juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões que me acompanham, fora as pessoas que estão na televisão, que também me conhecem. Então, eu posso dizer assim, já sou uma pessoa pública, né? Uma pessoa que Deus tem levantado. E ao longo desses anos, eu tenho aprendido cada vez mais a não me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que estão determinadas, sabe, a criticar você, elas estão determinadas a pensar o mal de você. Então, às vezes você tenta se explicar e às vezes é pior você tentar se explicar porque eles já decidiram que não gostam de você. Já decidiram que, sabe, você não é bom para elas e que o que você faz não é relevante para elas. E tudo bem. No entanto, às vezes a gente se entristece, né? A gente é um ser humano. Meus filhos, eles conhecem o pai que tem e minha esposa conhece o marido que tem e eu sei quem eu sou. Mas, sabe, durante os meus anos, até quando eu estava cuidando da igreja lá no sul, eu sempre tive essa preocupação. O que estão pensando de mim? O que falam de mim? Né? Estão falando bem, estão falando mal? E às vezes a gente se preocupa com essas coisas. No entanto, eu tenho aprendido cada vez mais, sabe, que quando você está na chuva, você está para se molhar. Então, se eu sou uma carta viva de Cristo, eu tenho que me acostumar com algumas coisas, ainda que seja difícil, sabe? Porque você trabalha para fazer o que é certo, assim como você também é assim. Né? Você trabalha para fazer o que é certo, você quer viver a vida mais certa possível para não terem o que dizer, para não terem o que falar. Eu não devo nem uma agulha na esquina, já para não terem o que falar, que eu estou devendo, que, enfim, né? Procuro viver as coisas certas e mesmo assim, às vezes, alguém, né, ataca ou alguém critica, faz parte. No entanto, tem pessoas que passam do ponto, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar quando pessoas passam do ponto com você. E eu tenho dito, sabe, que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não sei se você ouviu a minha pregação que eu fiz hoje na igreja, que inclusive transmiti aqui, que, enfim, muitas pessoas foram abençoadas, mas uma das coisas que eu falei é que Jesus enfrentou certas coisas sem perder o foco. Jesus, ele foi desacreditado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado por muitos, riram dele várias vezes, e várias vezes tentaram contra a vida dele. E eu nunca conheci alguém tão focado quanto Jesus. Isso é uma das coisas que eu oro para a minha vida. Eu quero ter esse foco de Jesus, sabe? A ponto de não me importar
não me importar com o que falam, o que pensam, ou, sabe? Eu quero estar tão focado em Deus, eu quero estar tão focado a ponto de nada me distrair. E isso eu quero compartilhar com você, porque isso você também tem que estar focado. Provavelmente tem pessoas também que falam mal de você, provavelmente tem pessoas que também não acreditam em você, provavelmente tem pessoas que às vezes, sabe, são injustas com você, e eu sei como dói isso, mas lembre-se, nós precisamos imitar Jesus, e Jesus era muito focado, muito focado. Escreva aqui nos comentários, quero ser focado como Jesus. A segunda coisa que eu estou fazendo diferente e que ao longo dos anos eu tenho aprendido, eu perdoaria e hoje perdoo mais rápido as pessoas que me ferem. Não fico guardando ressentimento, sabe? Se há um problema com alguém, eu tento resolver, e se aquele problema não vai ser resolvido, então eu transfiro aquele problema para outra pessoa resolver, mas eu mesmo perdoo a pessoa. Não posso não isentá-la dos erros que ela cometeu, mas a perdoo de coração. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos perdoar rápido quem nos feriu e não guardar o ressentimento no nosso coração. E a terceira coisa, estou procurando hoje honrar muito mais as pessoas que sempre me ajudaram. Honre as pessoas que te ajudam. Pai e mãe, se te ajudaram, e mesmo que não te ajudaram, a Bíblia diz para você honrar. Honrar amigos, pessoas que abriram a porta para você, pessoas que, sabe, ajudaram você, nem que seja uma única vez na vida, porque, sabe, aqui nessa terra, poucas pessoas vão nos ajudar. Poucas pessoas vão nos ajudar. Eu acho uma verdadeira ingratidão e injustiça alguém que me ajudou algum dia e eu não ser capaz, sabe, de ajudá-la também em alguma coisa. Há pessoas que gospem no prato que comem. Se alguém foi bom para você e essa pessoa não prejudica você, seja bom para ela. Seja grato. Honre a vida dela. Nós não pensamos muito sobre isso e pensamos que as pessoas, sabe, elas estão fazendo aquilo apenas por um pagamento, mas tem pessoas que elas são mais leais a você do que você imagina, e essas pessoas você tem que honrar. Todos que vieram comigo para São Paulo, quando a gente se mudou para cá, nós decidimos honrá-los, nós decidimos abençoá-los, porque eles foram guerreiros junto conosco. Então nós temos muita gratidão a essas pessoas que estão conosco, trabalham conosco, fazem parte da nossa casa, da nossa família até hoje. Então seja grato a pessoas que ajudam você. Eu sou grato a amigos, até mesmo, que a gente não convive muito por causa das agendas, das responsabilidades, mas pessoas que me ajudaram, pessoas que, sabe, me aconselharam, pessoas que me deram direção, até hoje mantenho contato com eles, porque é importante, sabe, você honrar as pessoas que te ajudam. Você tem que aprender a honrar quem foi bênção na tua vida. Honrar aquela pessoa que no momento que você estava, sabe, para tomar uma decisão, a pessoa ajudou você a tomar uma decisão. Grato também, né, aos médicos que de alguma forma talvez tenham cuidado da sua saúde, ou ser grato a advogados que resolveram um problema legal para você, ou grato a amigos, né, que no momento de dor, no momento de dificuldade, estiveram do seu lado, oraram por você, intercederam por você. Gratidão também aos seus pastores, sabe? Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muitas vezes se fala mal de pastores, né? Alguns até acredito que fazem coisas erradas e, enfim, se fez coisa errada, tem que ser responsabilizado. Mas tem outros que são excelentes pastores. Tem falhas como todo mundo, mas são pessoas que sempre que você precisou, estavam lá para você. Sempre que você precisou, estavam orando por você. Sempre que você precisou, eles foram usados por Deus para serem ferramentas de Deus para te abençoar.
Às vezes, sabe, os pastores vão orar na casa de alguém ou vão na empresa de alguém e as pessoas simplesmente esquecem tudo que foi feito por elas. E se você quer viver, sabe, o melhor de Deus aqui nessa terra, você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus enviou para te ajudar. Porque assim como existe pastores do mal, existe pastores do bem. Existe empresários do mal, empresários do bem. E nós temos que entender que essa é a vida que nós temos. Agora, sabe o que eu acho errado? É colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ninguém presta. Não, pelo amor de Deus, isso é errado. Tem muita gente que é boa, tem muita gente que é íntegra, tem muita gente que é fiel. E nós precisamos ter um coração, sabe, de honra, um coração nobre, e isso vai atrair bênçãos para a nossa vida. E isso é sabedoria de Deus que eu estou compartilhando com você aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra que serve para mim, é uma palavra que serve para você. Ajude pessoas, sabe, que ajudam você, que lhe servem, ou que já lhe serviram alguma vez, talvez até emprestando algum dinheiro para você alguma vez na vida. Lembre dessas pessoas, manda uma mensagem para elas, diga que você é grato por elas, ore por elas, abençoe a vida delas no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, nós vamos começar amanhã a oração da vida extraordinária. É uma direção que Deus me deu. Nós vamos ficar 21 dias em oração. Eu vou ficar em jejum nesses 21 dias. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha, senão você só ora. Amém? Mas eu estarei colocando o jejum aqui e estaremos apresentando 7 áreas para Deus, né? A área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você marcar os dias do propósito. Tá? Você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius7.com.br. Ou você, se não conseguir baixar, porque isso acontece, né? Tem gente que diz, eu tentei lá, não consegui, não tem problema, né? Você pega uma folha em branco, você anota essas 7 áreas aqui, ó, bate um print aí da tela das 7 áreas, tá? É a oração da vida extraordinária. Eu vou fazer esse propósito, 21 dias orando, 21 dias em jejum, porque creio no poder de Deus. Creio que Deus, Ele ouve orações. E um detalhe, nós vamos fazer a oração em tempo reduzido. Vamos fazer 15 minutos de oração, certo? Se passar 1 minuto, ou se for menos de 1 minuto, vai ser 15 minutos. De 15 a 16 ou 14 a 15, vai ser em torno de 15. Por quê? Para você poder estar ao vivo conosco, os 21 dias. E se eu não conseguir um dia por causa do trabalho, por causa de um compromisso? Não tem problema. Depois do compromisso você faz a oração. Mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para você. Tente começar o propósito e ser fiel a ele até o fim. Tem gente que sábado e domingo sabe dar uma amornada, coloca outras coisas no lugar, depois eu oro. Gente, você tem que aprender, sabe, a ter disciplina na oração, porque isso também é uma lei espiritual. Então quero convidar você a entrar nesse propósito amanhã comigo. Você pode baixar lá no meu site, como eu disse, essa planilha aqui, ou você pode fazer a sua planilha aí, e depois você vai colocar no seu quarto de guerra, ou no lugar da sua oração aí, e nós vamos clamar e vamos ter resposta de Deus, eu creio. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo anúncio é que amanhã eu vou começar dentro da academia aqui no Global, o treinamento profético. Glória a Deus! Eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site www.vinicius7.com.br. Esse é um dos módulos mais importantes da academia aqui no Global, porque é o módulo que nós iremos falar sobre o profético, exclusivamente sobre o profético. Existem profetas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Vamos entender um pouco sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, cresci dentro de um meio cristão, que é a Assembleia de Deus, crendo nos dons espirituais, crendo nos 5 ministérios também. Então eu acredito muito no profético e quero poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente pensa que o ministério profético é como se vê aí na mídia e não é assim, certo? Eu quero mostrar para você entender
De repente você tem um chamado profético também na sua vida. E eu convido você a participar desse módulo da Academia Quindo Global. Vai começar amanhã, tá? Amanhã, 9h45 da manhã, ao vivo, de dentro da Academia Quindo Global. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração, amém? Com o máximo de pessoas. Convide pessoas também para participar desse propósito, que nós vamos começar amanhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Por isso, Pai, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste agora em favor de cada pessoa. Meu Deus, opere trazendo mudança, opere trazendo transformação na vida dessa pessoa. Liberte ela de tudo aquilo, Senhor, que mantém ela em qualquer tipo de cativeiro espiritual, emocional. Dá livramento para ela. E nós oramos, Pai, apresentando diante de Ti toda a injustiça, toda a maldade, toda a contrariedade, toda a oposição, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos livra, Pai, da inveja, nos livra, Pai, das maldades aqui desse mundo, a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos também um fortalecimento espiritual, pessoas que têm enfrentado grandes batalhas, pessoas, Pai, que têm estado exauridas de forças, que nesse momento essa pessoa receba um fortalecimento do alto. Senhor, toque-as com o Teu poder, que a unção do Espírito Santo que quebra jugos, essa unção repouse sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo e a proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor prepare as pessoas certas, os lugares certos, e que tudo seja guiado por Ti, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua direção, Espírito Santo. Pedimos o Teu cuidado e que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada, livra-nos do homem mau, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua saúde, da Tua força, da Tua prosperidade. Consagramos essa semana a Ti e pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém.